O Salmo 27 começa com uma declaração poderosíssima que deveria estar gravada no coração de cada filho de Deus. Davi diz no versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Estas palavras não são apenas bonitas, elas são a fundação do verdadeiro sucesso. Quando reconhecemos que Deus é a nossa luz, estamos a dizer que sem Ele caminhamos em trevas, que sem a sua direção estamos perdidos. A luz de Deus ilumina os caminhos que devemos seguir, revela as armadilhas que o inimigo coloca, mostra as oportunidades que ele preparou para nós. Quantas decisões erradas tomamos porque tentamos caminhar sozinhos? Quantas portas batemos porque não esperamos a luz do Senhor nos guiar? O sucesso verdadeiro começa quando permitimos que Deus ilumine cada passo nosso. Ele é também a nossa salvação, não apenas para a eternidade, mas para cada situação difícil que enfrentamos hoje. Quando os problemas nos cercam, quando as circunstâncias parecem impossíveis, é a salvação de Deus que nos tira do buraco. E Ele é a fortaleza da nossa vida, o lugar seguro onde podemos descansar mesmo no meio da tempestade. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, Deus de toda a criação, nós vimos até a Tua presença nesta manhã com corações abertos e almas sedentas. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua luz caminhamos em trevas, que sem a Tua força tropeçamos a cada passo. Hoje queremos declarar como Davi declarou: Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Tu és a fortaleza inabalável onde encontramos refúgio. Senhor, há tantas batalhas ao nosso redor, tantos desafios que parecem maiores do que a nossa capacidade. Há situações que nos tiram o sono, problemas que carregamos sozinhos há tanto tempo. Mas neste momento decidimos entregar tudo nas Tuas mãos poderosas. Pedimos que sejas Tu a nossa luz neste dia. Ilumina cada decisão que precisamos tomar, cada conversa que teremos, cada caminho que seguiremos. Que nenhum de nós dê um passo sequer sem a Tua direção clara. Remove as vendas dos nossos olhos espirituais, para que possamos ver as oportunidades que preparaste, para que possamos discernir as armadilhas do inimigo, para que possamos reconhecer a Tua voz acima de todas as outras vozes. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está aqui neste momento. Tu sabes das lutas secretas, das lágrimas derramadas no travesseiro, das angústias que ninguém vê. Há quem esteja enfrentando problemas financeiros devastadores, com dívidas que parecem impossíveis de pagar. Há quem esteja lutando contra doenças que roubam a esperança, que trazem dor constante ao corpo. Há quem esteja passando por crises no casamento, sentindo o relacionamento esfriar dia após dia. Há quem esteja preocupado com os filhos que se afastaram dos Teus caminhos. Há quem esteja desempregado, sentindo a pressão de não conseguir prover para a família. Pai, nós clamamos a Ti por cada uma dessas situações. Que a Tua salvação chegue hoje mesmo. Não amanhã, não depois, mas agora. Que o Teu poder se manifeste de forma visível e inegável. Queremos ver os Teus milagres, queremos testemunhar a Tua fidelidade, queremos experimentar o Teu cuidado amoroso. Declara sobre cada um de nós que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Pai Celestial. O Salmo 27 nos ensina no versículo 4 algo profundo sobre a verdadeira prioridade da vida. Davi diz que uma coisa pediu ao Senhor e a buscará: habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a sua formosura e meditar no seu templo. Senhor, que possamos ter este mesmo coração. Num mundo que nos empurra para 1000 direções diferentes, que nos bombardeia com urgências falsas e prioridades distorcidas, ajuda-nos a manter o foco no que realmente importa. Que a nossa maior busca seja estar na Tua presença. Que o nosso maior desejo seja conhecer-Te mais profundamente. Que a nossa maior alegria seja contemplar a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que colocamos outras coisas antes de Ti. Perdoa-nos quando buscamos primeiro o sucesso material e depois a Tua vontade. Perdoa-nos quando corremos atrás das nossas próprias ambições e esquecemos de Te consultar. Ensina-nos a priorizar a Tua presença acima de tudo. Senhor, nós pedimos que esta manhã seja diferente de todas as outras. Que ao começarmos este dia, buscando primeiro o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas nos sejam acrescentadas conforme prometeste. Abençoa o nosso trabalho hoje. Que sejamos produtivos, criativos, excelentes em tudo o que fizermos. Que as nossas mãos sejam instrumentos da Tua vontade, que os nossos talentos sejam multiplicados, que as nossas habilidades sejam aperfeiçoadas. Para quem tem reuniões importantes hoje, dá sabedoria nas palavras, clareza nas ideias, favor diante das pessoas. Para quem tem prazos apertados, dá foco e eficiência. Para quem está começando novos projetos, dá visão e estratégia. Para quem está enfrentando desafios no ambiente de trabalho, dá paciência e discernimento. Que sejamos luz onde estivermos, que o nosso testemunho seja claro, que as pessoas vejam Cristo em nós. Protege-nos de colegas invejosos, de chefes injustos, de ambientes tóxicos. Onde há competição desleal, traz justiça. Onde há fofoca e intriga, traz verdade. Pai, derrama as Tuas bênçãos financeiras sobre cada um de nós. Tu és o Deus que provê, que abre as janelas do céu, que faz transbordar. Onde há escassez, traz abundância. Onde há falta, traz provisão sobrenatural. Para quem está desempregado, abre portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar. Para quem está endividado, envia estratégias de quitação e livramento. Para quem está empreendendo, multiplica os clientes, aumenta as vendas, expande os negócios. Ensina-nos a administrar bem os recursos que colocas nas nossas mãos. Dá-nos sabedoria para economizar, generosidade para dar, disciplina para planejar. Que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas, reconhecendo que tudo vem de Ti. Quebra todo espírito de pobreza, toda mentalidade de escassez, toda maldição financeira que tenha sido lançada sobre as nossas vidas. Declaramos prosperidade, declaramos abundância, declaramos que somos cabeça e não cauda. O Teu favor nos cerca como um escudo. Senhor, abençoa os nossos lares hoje, que as nossas casas sejam santuários da Tua presença, lugares de paz e harmonia. Protege as nossas famílias de toda influência maligna, de toda discórdia, de toda divisão. Onde há conflitos entre cônjuges, traz reconciliação e amor renovado. Onde há rebeldia nos filhos, traz arrependimento e obediência. Onde há distância entre pais e filhos, traz restauração dos laços. Que os nossos casamentos sejam fortalecidos, que o amor cresça a cada dia, que a cumplicidade se aprofunde. Ajuda os casais a se perdoarem mutuamente, a se respeitarem, a se honrarem. Protege os nossos filhos onde quer que estejam, na escola, na rua, com os amigos, que os Teus anjos acampem ao redor deles. Guarda-os de acidentes, de violência, de más companhias, de vícios, de conteúdos prejudiciais. Que cresçam no Teu temor, que desenvolvam caráter íntegro, que façam escolhas sábias.
Dá sabedoria aos pais para educar, paciência para corrigir, amor para acolher. Pai amado, nós intercedemos pelos nossos relacionamentos hoje. Cura as feridas causadas por palavras duras, por atitudes egoístas, por expectativas não cumpridas. Ajuda-nos a perdoar quem nos magoou, mesmo quando a dor ainda está fresca. Dá-nos humildade para pedir perdão quando erramos, coragem para reconhecer as nossas falhas. Que sejamos pacificadores, construtores de pontes, promotores de união. Livra-nos de fofocas, de julgamentos precipitados, de críticas destrutivas. Ensina-nos a falar palavras que edificam, que curam, que restauram. Abençoa as nossas amizades verdadeiras, aquelas pessoas que tu colocaste ao nosso lado para nos apoiar. Que possamos ser também amigos leais, presentes nos momentos difíceis, celebrando nas vitórias. Remove da nossa vida relacionamentos tóxicos que nos afastam de ti, que drenam a nossa energia, que nos puxam para baixo. Dá-nos discernimento para saber com quem caminhar, sabedoria para escolher as companhias certas. Senhor, queremos clamar pela nossa saúde nesta manhã. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Toca com o teu poder cada corpo que está enfermo. Para quem enfrenta doenças crônicas, que experimentem alívio e melhora. Para quem aguarda resultados de exames, que as notícias sejam boas. Para quem está em tratamento, que os medicamentos façam efeito, que os procedimentos sejam bem-sucedidos. Há quem esteja lidando com dores constantes que roubam a qualidade de vida. Senhor, traz cura completa. Há quem tenha recebido diagnósticos difíceis que trouxeram medo e desespero. Pai, tu és maior do que qualquer doença. Declara vida, declara saúde, declara restauração total. Fortalece o sistema imunológico de cada um. Protege-nos de vírus e bactérias. Guarda-nos de acidentes e quedas. Cura também as enfermidades emocionais. Há tantos lutando contra depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Traz paz à mente perturbada, alegria ao coração triste, esperança à alma desesperada. Pai Celestial, o versículo 8 do Salmo 27 diz que o teu coração nos convida. Buscai o meu rosto. E a resposta de Davi é linda. O teu rosto, Senhor, buscarei. Que possamos ter esta mesma disposição. Que em meio a todas as atividades do dia, em meio a todas as responsabilidades e compromissos, encontremos tempo para buscar a tua face. Que não sejamos cristãos apressados, sempre correndo, nunca parando para estar contigo. Ensina-nos o valor da quietude, da meditação, da oração contemplativa. Que possamos ouvir a tua voz suave que fala ao nosso coração. Que possamos sentir a tua presença que acalma a nossa alma. Senhor, há tanto barulho ao nosso redor, tantas vozes competindo pela nossa atenção. Ajuda-nos a silenciar tudo para ouvir apenas a ti. Fala conosco através da tua palavra, através de circunstâncias, através de pessoas que colocas no nosso caminho. Abre os nossos ouvidos espirituais para discernir a tua voz. Senhor, nós pedimos proteção divina sobre cada pessoa que está aqui. O versículo 5 do Salmo 27 declara que no dia da adversidade, tu nos escondes no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo, e sobre uma rocha nos pões em alto. Que sejamos guardados no esconderijo do Altíssimo, que habitemos sob a sombra do Onipotente. Protege-nos de acidentes de trânsito, de assaltos, de violência urbana. Que os teus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos. Protege as nossas casas de invasões, de roubos, de incêndios, de desastres naturais. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Protege-nos também de ataques espirituais. Quebra toda feitiçaria, toda bruxaria, todo trabalho de magia negra que tenha sido feito contra nós. Desfaz toda inveja, todo olho gordo, toda palavra amaldiçoadora.
Que o sangue de Jesus nos cubra completamente, que nenhum dardo inflamado do maligno nos atinja. Declara um cerco de proteção ao nosso redor, uma muralha de fogo que nenhum inimigo pode atravessar. Pai amado, queremos orar pelos nossos sonhos e projetos. Tu colocaste propósitos específicos no coração de cada um de nós. Há visões que parecem impossíveis, metas que parecem inatingíveis, chamados que parecem grandes demais para nós. Mas tu não chamas os capacitados, tu capacitas os chamados. Fortalece a nossa fé para crer no impossível. Dá-nos coragem para dar passos de obediência, mesmo quando não vemos o caminho completo. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Fecha portas que não são da tua vontade. Conecta-nos com as pessoas certas, no tempo certo, para os propósitos certos. Remove os obstáculos que impedem o nosso avanço. Quebra as barreiras invisíveis que nos limitam. Multiplica os nossos talentos, expande a nossa influência, aumenta o nosso território. Que sejamos frutíferos em tudo o que empreendemos, que as obras das nossas mãos sejam confirmadas. Que vejamos os nossos sonhos se realizarem para a tua glória. Senhor, nós clamamos por sabedoria nesta manhã. A tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós pedimos hoje, dá-nos sabedoria para tomar decisões acertadas, para resolver problemas complexos, para lidar com pessoas difíceis. Há escolhas importantes que precisamos fazer e não queremos errar. Mostra-nos claramente qual caminho seguir. Dá-nos entendimento para compreender situações complicadas, discernimento para enxergar além das aparências. Que não sejamos enganados por palavras bonitas, que não caiamos em armadilhas disfarçadas de oportunidades. Ensina-nos a administrar bem o nosso tempo, priorizando o que realmente importa. Ajuda-nos a dizer não quando necessário, a estabelecer limites saudáveis, a não nos sobrecarregar com compromissos desnecessários. Dá-nos sabedoria financeira para investir bem, gastar com consciência, economizar com disciplina. Dá-nos sabedoria relacional para cultivar amizades verdadeiras, para educar os filhos, para amar o cônjuge. Pai Celestial, queremos interceder pelos que estão passando por vales profundos. Há pessoas enfrentando perdas dolorosas, lutos recentes que ainda sangram na alma. Há quem tenha perdido entes queridos, empregos importantes, relacionamentos significativos. Senhor, consola os que choram. Enxuga as lágrimas de quem sofre. Abraça com o teu amor os corações partidos. O Salmo 27, no versículo 10, diz que ainda que o pai e a mãe nos abandonem, tu nos acolherás. Que todos os que se sentem abandonados, rejeitados, esquecidos, possam experimentar o teu acolhimento perfeito. Há quem se sinta sozinho, mesmo cercado de pessoas. Há quem carregue dores que ninguém vê. Senhor, tu vês tudo. Tu conheces cada lágrima derramada em segredo. Aproxima-te dos que estão perto de desistir. Renova a esperança dos desesperançados. Acende novamente a chama da fé nos que estão desanimados. Que ninguém termine este dia sem sentir a tua presença consoladora. Senhor, abençoa o nosso testemunho cristão. Que a nossa vida seja uma carta aberta que todos possam ler. Que as pessoas vejam em nós algo diferente, algo que desperte nelas o desejo de conhecer-te. Ajuda-nos a viver com integridade, honestidade, coerência entre o que falamos e o que fazemos. Perdoa-nos quando falhamos, quando o nosso comportamento envergonha o teu nome. Que sejamos luz em ambientes escuros, sal que dá sabor, fermento que transforma. Dá-nos oportunidades de compartilhar a nossa fé, coragem para falar de ti, sabedoria para responder às perguntas que nos fazem.
Usa-nos como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, que através de nós alguém encontre esperança, conforto, direção, que sejamos canais do teu amor para um mundo ferido. Que as nossas palavras tragam vida, que as nossas atitudes reflitam o teu caráter, que as nossas escolhas honrem o teu nome. Faz de nós verdadeiros discípulos que não apenas ouvem a tua palavra, mas a praticam. Pai amado, queremos orar pela Igreja de Cristo ao redor do mundo. Fortalece os nossos irmãos que enfrentam perseguição, que são presos por causa da fé, que arriscam suas vidas para pregar o Evangelho. Dá-lhes coragem sobrenatural, fé inabalável, alegria inexplicável mesmo no sofrimento. Protege as igrejas que estão sob ataque, os pastores que são ameaçados, os missionários que trabalham em lugares perigosos. Aviva a igreja que está morna, desperta a igreja que está adormecida, purifica a igreja que se contaminou com o mundo, que haja unidade entre os verdadeiros crentes, que as denominações parem de brigar por questões secundárias e se unam no essencial. Levanta líderes segundo o teu coração, homens e mulheres íntegros que não buscam fama ou dinheiro, mas apenas fazer a tua vontade. Derrama o teu espírito sobre a igreja, traz avivamento genuíno, quebra as estruturas religiosas vazias, que a igreja volte a ser o que tu planejaste. Uma comunidade de amor, um hospital para feridos, um farol de esperança. Senhor, nós oramos pelas autoridades do nosso país. Tu estabeleces governantes e os removes segundo a tua soberania. Dá sabedoria aos que ocupam posições de liderança, que governem com justiça, que tomem decisões que beneficiem o povo. Protege a nossa nação de corrupção, de violência, de divisões destrutivas. Traz paz às nossas ruas, segurança às nossas cidades, prosperidade à nossa economia. Levanta homens e mulheres de bem para posições de influência. Expõe e remove os corruptos, os desonestos, os que usam o poder para benefício próprio. Abençoa os policiais que arriscam suas vidas para nos proteger, os médicos que cuidam dos enfermos, os professores que educam as crianças, os bombeiros que salvam vidas. Que o nosso país seja uma terra de oportunidades, de liberdade, de justiça. Quebra toda maldição lançada sobre esta nação. Cancela toda palavra negativa pronunciada contra o nosso povo. Declara bênção, declara prosperidade, declara que somos uma nação abençoada por ti. Pai Celestial, queremos agradecer por todas as bênçãos que já recebemos e que muitas vezes esquecemos de reconhecer. Obrigado por nos dar mais um dia de vida, mais uma oportunidade de recomeçar. Obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pela comida na mesa, pelo teto sobre a cabeça. Há tantos que não têm o básico e nós reclamamos por querer mais. Perdoa a nossa ingratidão. Obrigado pelas pessoas que amas através de nós, pela família que nos apoia, pelos amigos verdadeiros. Obrigado pelas provações que nos fortalecem, pelas dificuldades que nos aproximam de Ti, pelos desertos que nos ensinam a depender apenas de Ti. Obrigado porque mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, podemos confiar no Teu caráter. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a Tua fidelidade é grande, porque o Teu amor nunca falha. Que a gratidão seja a marca da nossa vida, que em tudo demos graças, que reconheçamos a Tua mão em cada detalhe. Pai amado, continuamos a derramar o nosso coração diante de Ti, porque sabemos que Tu não te cansas de nos ouvir. Queremos orar agora de forma específica por cada área da nossa vida que precisa do Teu toque transformador. Senhor, toca a nossa mente. Há pensamentos que nos atormentam, preocupações que roubam o nosso sono, medos que paralisam as nossas ações. Liberta-nos de toda a ansiedade.
A tua palavra nos ordena não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar os nossos pedidos a ti com ação de graças. Ajuda-nos a obedecer este mandamento. Quando os pensamentos negativos vierem, que possamos levá-los cativos à obediência de Cristo. Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com pensamentos puros e edificantes. Quebra padrões mentais destrutivos, ciclos de pensamentos ruins que se repetem constantemente. Renova a nossa mente pela tua palavra. Que possamos pensar como tu pensas, ver como tu vês, julgar como tu julgas. Protege-nos de depressão, de transtornos mentais, de pensamentos suicidas. Traz clareza mental, foco, concentração. Senhor, queremos orar pela nossa vida espiritual. Perdoa-nos pela frieza, pela mornidão, pela falta de paixão por Ti. Há momentos em que a nossa devoção esfria, em que a oração se torna mecânica, em que a leitura da Bíblia vira obrigação. Acende novamente o primeiro amor em nós. Que possamos ter fome e sede de Ti, que desejemos a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Ajuda-nos a desenvolver disciplinas espirituais saudáveis, que tenhamos uma vida de oração consistente, não apenas quando precisamos de algo, mas por puro prazer de estar contigo. Que a leitura da Tua palavra seja diária, meditada, aplicada à nossa vida. Que o jejum seja praticado quando necessário. Que a adoração seja verdadeira, vinda do coração. Livra-nos de religiosidade vazia, de rituais sem significado, de aparências hipócritas. Que a nossa fé seja genuína, viva, ativa. Batiza-nos novamente com o Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu poder, dos Teus dons, da Tua unção. Usa-nos para fazer diferença no reino. Pai Celestial, intercedemos pelos que estão em situações de emergência neste momento. Há quem esteja em hospitais lutando pela vida. Há quem esteja em salas de cirurgia passando por procedimentos delicados. Senhor, guia as mãos dos médicos, dá-lhes precisão, sabedoria, habilidade. Que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que as recuperações sejam rápidas. Há quem esteja recebendo notícias devastadoras neste instante. Há quem esteja enfrentando crises que parecem sem solução. Pai, intervém sobrenaturalmente. Faz o impossível acontecer. Muda o curso dos acontecimentos. Que o Teu poder se manifeste de forma clara e inegável. Há quem esteja à beira do suicídio, pensando em desistir de tudo. Senhor, impede esta tragédia. Envia alguém para ajudar, traz esperança ao desesperado, mostra que a vida vale a pena. Há quem esteja sendo tentado fortemente neste momento. Dá força para resistir, coragem para fugir da tentação, fidelidade para permanecer firme. Senhor, abençoa os nossos estudos. Para quem está na escola, na faculdade, fazendo cursos, preparando-se para concursos ou vestibulares. Da capacidade de aprendizado, memória excelente, concentração profunda. Que possamos absorver o conhecimento necessário, compreender conceitos difíceis, lembrar na hora das provas. Afasta toda ansiedade em momentos de avaliação. Dá tranquilidade, clareza de raciocínio, capacidade de organizar as ideias. Que os resultados sejam excelentes, que as notas sejam boas, que sejamos aprovados onde precisamos ser aprovados. Protege-nos de professores injustos, de colegas invejosos, de ambientes competitivos prejudiciais. Que o ambiente de estudo seja saudável, produtivo, estimulante. Ajuda os que têm dificuldade de aprendizado, os que sofrem com dislexia ou outras condições. Que encontrem as estratégias certas, os apoios necessários, as ferramentas adequadas. Abençoa os professores com paciência, criatividade, dedicação. Que amem o que fazem, que inspirem os alunos, que façam diferença na formação das pessoas. Pai amado, queremos orar pelos nossos vícios e dependências. Há quem lute contra o álcool, as drogas,
o cigarro, o jogo. Há vícios comportamentais, como pornografia, masturbação, compras compulsivas, comida. Senhor, Tu és o Deus que liberta. Quebra toda cadeia, toda prisão, todo vício que escraviza. Dá força sobrenatural para vencer a compulsão, para resistir ao desejo, para dizer não quando a tentação vier. Traz cura às raízes emocionais que alimentam os vícios. Muitas vezes usamos substâncias ou comportamentos para fugir de dores não resolvidas. Sara as feridas da alma, cura os traumas do passado, liberta de memórias dolorosas. Conecta os que precisam com grupos de apoio, com tratamentos adequados, com pessoas que possam ajudar. Restaura a dignidade dos que se sentem sujos, a esperança dos que já tentaram parar 1000 vezes e falharam. Que saibam que em Ti há sempre mais uma chance, que o Teu amor não desiste de ninguém. Protege as famílias que sofrem com dependentes químicos, dá-lhes sabedoria para ajudar sem prejudicar. Senhor, abençoa os nossos talentos e habilidades. Tu nos criaste com dons específicos, capacidades únicas, potenciais extraordinários. Ajuda-nos a descobrir quais são os nossos talentos, a desenvolvê-los com excelência, a usá-los para a Tua glória. Que não enterremos os nossos talentos por medo, por insegurança, por comparação com os outros. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo, cada um tem a sua contribuição a dar. Que possamos fazer o que fazemos com todo o coração, como para Ti e não para os homens. Multiplica os nossos talentos como multiplicaste os pães e os peixes. Que o pouco que temos nas mãos seja transformado em muito quando colocado nas Tuas mãos. Abre portas para usarmos os nossos dons. Conecta-nos com oportunidades. Põe-nos em plataformas onde possamos impactar vidas. Que a nossa música abençoe, que a nossa arte inspire, que a nossa escrita transforme, que o nosso ensino edifique. Livra-nos da busca por reconhecimento humano, da necessidade de aplausos, da competição com os irmãos. Que busquemos apenas o muito bem, servo bom e fiel que vem de Ti. Pai Celestial, queremos interceder pelos casais que estão tentando ter filhos. Há tantos que sonham com a maternidade e a paternidade, mas enfrentam dificuldades. Há mulheres que já passaram por múltiplos abortos espontâneos, que carregam a dor da perda. Há casais fazendo tratamentos caros e desgastantes sem sucesso. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres. Tu deste filhos a Sara quando era impossível, a Ana quando era estéril, a Isabel quando era idosa. Faz o mesmo milagre hoje. Toca os corpos, ajusta o que precisa ser ajustado, cura o que precisa ser curado. Que em breve esses casais possam segurar nos braços os filhos que tanto desejam. Conforta os que já perderam bebês, que carregam o luto de vidas que não chegaram a conhecer. Sara a dor profunda, enxuga as lágrimas, restaura a esperança. Abençoa também os casais que escolheram o caminho da adoção. Facilita os processos, conecta-os com as crianças certas, prepara os corações para receber, que formem famílias lindas, cheias de amor. Senhor, abençoa os solteiros que desejam casar. Há tantos esperando pelo cônjuge que Tu preparaste. Há quem já esteja cansado de esperar, desanimado com relacionamentos frustrados. Pai, no Teu tempo perfeito, traz a pessoa certa. Prepara o coração de ambos antes do encontro. Livra-nos de relacionamentos errados, de pessoas que vão nos machucar, de uniões que não são da Tua vontade. Dá-nos discernimento para reconhecer quem vem de Ti, sabedoria para construir relacionamentos saudáveis. Protege-nos da ansiedade que nos faz aceitar qualquer pessoa só para não ficar sozinho. Que possamos estar completos em Ti, antes de buscar completude em alguém. Para os que já estão namorando ou noivos, abençoa o relacionamento. Que seja edificante, puro, direcionado ao casamento.
guarda a pureza sexual, fortalece o compromisso, prepara para uma união duradoura. Livra de brigas constantes, de ciúmes doentios, de manipulações emocionais. Que o namoro seja uma fase de conhecimento verdadeiro, de crescimento mútuo, de construção de alicerces sólidos. Pai amado, queremos orar pelos idosos. Há tantos que se sentem esquecidos, abandonados em asilos, solitários mesmo tendo família. Senhor, conforta o coração dos que envelhecem, dá-lhe saúde na velhice, lucidez mental, alegria de viver. Que os anos dourados sejam realmente dourados, cheios de paz e satisfação. Toca o coração dos filhos que abandonaram os pais idosos, que reconheçam a importância de honrar pai e mãe, que voltem a cuidar de quem cuidou deles. Abençoa os cuidadores de idosos com paciência infinita, amor genuíno, dedicação incansável. Protege os idosos de abusos, de maus tratos, de negligência. Há muitos sendo explorados financeiramente, maltratados fisicamente, ignorados emocionalmente. Senhor, defende os indefesos, protege os vulneráveis. Que os idosos sejam tratados com a dignidade e o respeito que merecem. Usa a sabedoria deles para abençoar as gerações mais novas. Que possam transmitir experiências, ensinar lições de vida, deixar legados de fé. Que terminem seus dias em paz, cercados de amor, conscientes de que viveram bem. Senhor, abençoa as crianças. Elas são herança tua, presente precioso. Protege a inocência delas num mundo que tenta roubar a infância cedo demais. Guarda-as de abusadores, de predadores, de pessoas que querem fazer mal. Que cresçam em ambientes seguros, amorosos, estimulantes. Dá sabedoria aos pais para educar com equilíbrio entre amor e disciplina. Que não sejam permissivos demais, nem rígidos demais. Protege as crianças de conteúdos inapropriados na internet, de jogos violentos, de músicas com letras destrutivas. Que os pais monitorem o que os filhos consomem, que estabeleçam limites saudáveis. Abençoa as crianças com saúde física, emocional e espiritual. Que desenvolvam autoestima saudável, que descubram seus talentos, que sonhem grandes sonhos. Livra-as de bullying na escola, de rejeição dos colegas, de complexos de inferioridade. Que sejam crianças felizes, seguras, amadas. Planta no coração delas desde cedo o amor por ti, o desejo de te conhecer, a alegria de te servir. Que cresçam para ser adultos íntegros, produtivos, abençoadores. Pai Celestial, queremos interceder pelos que trabalham durante a noite. Policiais, seguranças, enfermeiros, médicos de plantão, motoristas de aplicativo, operadores de call center. Pessoas que viram a noite trabalhando enquanto outros dormem. Protege-os em todas as situações. Dá-lhes energia para suportar a rotina invertida. Saúde, apesar do sono irregular. Que consigam descansar durante o dia, que tenham qualidade de vida. Abençoa financeiramente os que fazem sacrifícios para prover para a família. Protege-os de acidentes, de violência, de situações de risco, que voltem em segurança para casa todas as manhãs. Abençoa também os que trabalham em serviços essenciais, os que limpam as ruas, os que coletam o lixo, os que trabalham no transporte público. Pessoas que muitas vezes são invisíveis, mas fazem trabalho fundamental. Que sejam valorizados, respeitados, bem remunerados. Dá-lhes dignidade no trabalho, satisfação no que fazem. Protege-os de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, de exploração. Senhor, abençoa os empreendedores, os que tiveram coragem de começar o próprio negócio, de arriscar, de sonhar. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões estratégicas, criatividade para inovar, persistência para não desistir nas dificuldades. Multiplica os clientes, aumenta as vendas, expande os negócios, protege de fornecedores desonestos, de clientes caloteiros, de concorrência desleal.
que consigam equilibrar trabalho e família, que não sacrifiquem os relacionamentos em nome do sucesso. Ajuda-os a serem empregadores justos, que pagam bem, que tratam os funcionários com respeito. Que os negócios prosperem não apenas para benefício próprio, mas para abençoar outros. Que gerem empregos, que contribuam para a comunidade, que façam diferença positiva. Livra-os da ganância, da ambição desmedida, do amor ao dinheiro. Que busquem primeiro o teu reino e tudo o mais seja acrescentado. Protege de falências, de dívidas impagáveis, de crises financeiras devastadoras. Que mesmo nas dificuldades econômicas consigam se manter. Pai amado, queremos orar pelos missionários, aqueles que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes, a povos não alcançados. Protege-os em terras estrangeiras, em culturas diferentes, muitas vezes em situações de perigo. Dá-lhes saúde em lugares onde o sistema de saúde é precário. Protege-os de doenças tropicais, de falta de saneamento, de alimentação inadequada. Provê financeiramente para que não lhes falte o necessário. Levanta apoiadores fiéis, igrejas que os sustentem, pessoas que orem por eles. Dá-lhes fruto no trabalho, que vejam vidas transformadas, igrejas plantadas, comunidades impactadas. Fortalece-os nos momentos de desânimo, de saudade da família, de dificuldades culturais. Que não desistam quando a resposta demora, quando a oposição é forte, quando os resultados parecem pequenos. Protege as famílias dos missionários. Os filhos que crescem longe da terra natal, os cônjuges que abriram mão de carreiras para apoiar o chamado. Que sejam cuidados, supridos, abençoados. Senhor, abençoa os que trabalham com comunicação, jornalistas, apresentadores, influenciadores digitais, que usem a voz que têm para o bem, para espalhar verdade e não mentiras, para construir e não destruir. Dá-lhes responsabilidade com o poder que têm de influenciar massas, que não sejam movidos por audiência a qualquer custo, por sensacionalismo, por agendas ocultas. Levanta comunicadores cristãos íntegros que ocupem espaços de influência, que possam ser sal e luz na mídia, que tragam perspectiva bíblica sem ser religiosos chatos. Protege-os de perseguição quando defendem valores cristãos, de cancelamento quando falam a verdade. Dá-lhes coragem para não se calar diante da injustiça, sabedoria para comunicar de forma eficaz. Que as suas palavras sejam temperadas com graça, que as suas mensagens edifiquem. Livra a mídia da corrupção, da manipulação, do controle de poucos sobre a informação de muitos. Que haja pluralidade, honestidade, compromisso com a verdade. Pai Celestial, queremos interceder pelos que sofrem injustiças, há tantos presos injustamente, acusados falsamente, condenados por crimes que não cometeram. Senhor, Tu és o Deus da justiça. Faz a verdade vir à luz, expõe as mentiras, liberta os inocentes. Há pessoas perdendo anos de vida na prisão por falhas no sistema judicial. Pai, intervém. Levanta advogados competentes que lutem pelos injustiçados, juízes íntegros que julguem com retidão. Que a justiça seja feita, que os culpados sejam punidos e os inocentes libertados. Conforta os que esperam por justiça há anos. Dá-lhes paciência para não desistir, fé para continuar crendo que a verdade prevalecerá. Protege-os de amargura, de desejo de vingança, de perda da esperança. Que possam perdoar os que lhes fizeram mal sem deixar de buscar justiça. Abençoa também os que trabalham no sistema judiciário com integridade. Juízes honestos, promotores justos, advogados éticos. Protege-os de corrupção, de pressões políticas, de ameaças. Senhor, abençoa os artistas cristãos, músicos, cantores, pintores, escritores, atores, que usem a arte para glorificar o Teu nome, para tocar corações, para levar pessoas a Ti.
Dá-lhes criatividade inesgotável, inspiração constante, excelência no que fazem. Que produzam conteúdo de qualidade, que não se contentem com mediocridade só porque é gospel. Abre portas para que a arte cristã alcance espaços seculares, que não fique confinada ao gueto evangélico. Que possam ser luz em ambientes escuros, que influenciem a cultura para o bem, protege-os das tentações que vêm com a fama, do orgulho, da vaidade, do amor ao dinheiro. Que permaneçam humildes mesmo quando bem-sucedidos, fiéis mesmo quando famosos. Livra-os de escândalos que mancham o testemunho, de quedas morais que destroem ministérios. Que vivam o que cantam, que pratiquem o que pregam. Abençoa financeiramente o trabalho deles. Que consigam viver da arte sem precisar se prostituir artisticamente, que sejam bem remunerados sem comprometer os valores. Pai amado, queremos orar pelos que cuidam de pessoas com deficiência, pais de crianças especiais, filhos que cuidam de pais com Alzheimer ou outras demências, cônjuges que cuidam de parceiros que ficaram incapacitados. Senhor, dá força sobrenatural a esses cuidadores. O trabalho é exaustivo, emocionalmente desgastante, muitas vezes solitário. Renova as forças deles a cada dia. Dá paciência quando a paciência acaba, amor quando o amor se cansa. Provê recursos para os tratamentos necessários, para os equipamentos caros, para os cuidados especializados. Conecta essas famílias com redes de apoio, com outras pessoas que entendem a luta, que não se sintam sozinhos. Protege a saúde mental dos cuidadores. É comum desenvolverem depressão, ansiedade, burnout. Dá-lhes momentos de descanso, pessoas que possam revezar nos cuidados. Abençoa as pessoas com deficiência, com dignidade, com qualidade de vida, com alegria, apesar das limitações. Que se sintam amadas, valorizadas, incluídas. Quebra todo o preconceito, toda discriminação contra elas. Senhor, abençoa os nossos animais de estimação, essas criaturas que tu fizeste e que nos acompanham fielmente. Que tenham saúde, que sejam bem tratados, que nos tragam alegria. Ajuda-nos a sermos responsáveis com eles, a não os abandonarmos quando dão trabalho. Protege-os de maus tratos, de pessoas cruéis. Há tantos animais sofrendo nas ruas, passando fome, frio, sendo atropelados. Senhor, levanta pessoas que cuidem deles, que resgatem os abandonados, que tratem os feridos. Abençoa os veterinários com amor pelos animais, competência profissional, preços justos, que possam salvar vidas, aliviar sofrimento. Ensina-nos a cuidar bem da criação que confiaste a nós, que não destruamos a natureza, que não poluamos os rios, que não devastemos as florestas, que sejamos mordomos responsáveis do planeta que nos deste. Perdoa-nos pela ganância, que destrói ecossistemas, pela irresponsabilidade que causa extinção de espécies. Ajuda-nos a preservar para as próximas gerações. Pai amado, continuamos derramando o nosso coração diante de Ti, porque ainda há muito a clamar, muito a pedir, muito a entregar nas Tuas mãos poderosas. Senhor, queremos orar pela nossa vida profissional de forma mais profunda. Abençoa o nosso trabalho com propósito, que não trabalhemos apenas por dinheiro, mas por significado, que possamos ver como o nosso trabalho contribui para algo maior, como faz diferença na vida de outras pessoas. Há tantos que acordam sem motivação, que vão trabalhar apenas por obrigação, que não encontram sentido no que fazem. Pai, transforma esta realidade. Ajuda-nos a trabalhar com excelência mesmo nas tarefas mais simples, sabendo que estamos a servir-te. Que sejamos funcionários exemplares, colegas agradáveis, líderes inspiradores. Que o nosso trabalho seja um ato de adoração. Abre portas de promoção para quem merece, mas está sendo preterido. Dá favor com superiores,
reconhecimento pelos esforços, recompensas justas. Que não sejamos explorados, mal pagos, desvalorizados. Senhor, queremos interceder pelos desempregados de forma mais específica. Há pessoas há meses, até anos, sem conseguir emprego. Já enviaram centenas de currículos, já foram a dezenas de entrevistas, já ouviram inúmeros nãos. O desânimo é grande, a autoestima está no chão, a situação financeira é desesperadora. Pai, intervém hoje. Abre uma porta que nenhum homem pode fechar. Conecta essas pessoas com a oportunidade certa, no lugar certo, no tempo certo. Que alguém veja o potencial delas, que alguém dê uma chance, que alguém acredite. Prepara-os para as entrevistas que virão. Dá-lhes confiança sem arrogância, humildade sem subserviência. Que saibam apresentar suas qualificações, que respondam bem às perguntas, que causem boa impressão. Supre as necessidades enquanto o emprego não vem. Que não falte comida na mesa, que as contas sejam pagas de forma milagrosa, que a dignidade seja preservada. Livra-os da vergonha de pedir ajuda, da depressão que vem com o desemprego prolongado. Pai Celestial, abençoa os que estão em dívidas. Há pessoas afogadas em contas, perseguidas por cobradores, com o nome sujo na praça. A pressão é enorme, o estresse é constante, o desespero é real. Senhor, Tu és o Deus que abre caminhos onde não há caminho. Envia estratégias sobrenaturais para quitar essas dívidas. Abre fontes de renda inesperadas, oportunidades de negociação, descontos miraculosos. Dá sabedoria para reorganizar as finanças, para cortar gastos desnecessários, para priorizar o essencial. Livra do ciclo vicioso de pegar empréstimos para pagar empréstimos. Quebra a mentalidade de consumismo que leva ao endividamento. Ensina-nos a viver dentro das nossas possibilidades, a sermos gratos pelo que temos, a não compararmos com os outros. Protege os casamentos que estão sendo destruídos por problemas financeiros. Que as brigas por dinheiro não levem ao divórcio, que os casais se unam para enfrentar juntos a crise, que aprendam a se apoiar mutuamente em vez de se culparem. Senhor, queremos orar pelos que lutam contra vícios de forma mais profunda. Há pessoas escravizadas há anos que já tentaram parar incontáveis vezes e sempre recaem. A culpa é esmagadora, a vergonha é paralisante, a sensação de fracasso é devastadora. Pai, quebre essas cadeias hoje. Liberta com o teu poder os que estão cativos. Traz libertação real, duradoura, completa, não apenas força de vontade, mas transformação genuína. Muda o desejo, tira o prazer que o vício traz, põe nojo daquilo que antes era atraente. Cura as feridas emocionais que alimentam o vício. Muitas vezes, as pessoas usam substâncias ou comportamentos para anestesiar dores profundas. Sara os traumas de infância, os abusos sofridos, as rejeições experimentadas. Enche os vazios que estão sendo preenchidos com coisas erradas. Conecta os dependentes com tratamentos adequados, grupos de apoio eficazes, pessoas que realmente possam ajudar. Dá a perseverança para não desistir quando vier a vontade de recair. Pai amado, abençoa os que sofrem de doenças mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico. Há tanto sofrimento silencioso, tanta luta invisível, tanta dor incompreendida. Senhor, traz cura à mente adoecida. Equilibra os neurotransmissores, restaura a química cerebral, normaliza o funcionamento mental. Que os tratamentos sejam eficazes, que os medicamentos façam efeito sem muitos efeitos colaterais, que as terapias tragam avanços reais. Livra do estigma que ainda existe em torno das doenças mentais. Que as pessoas não sintam vergonha de buscar ajuda, que não sejam julgadas por tomarem remédios psiquiátricos, que não sejam rotuladas como fracas na fé.
Doença mental não é falta de fé, é uma condição médica que precisa de tratamento. Dá compreensão às famílias, paciência aos que convivem com doentes mentais, protege os que têm pensamentos suicidas. Impede tragédias, envia ajuda a tempo, mostra que há esperança. Senhor, queremos interceder pelos que estão em relacionamentos abusivos. Há mulheres apanhando de maridos, há homens sendo manipulados emocionalmente por esposas, há filhos sendo maltratados por pais. Há abuso físico, psicológico, sexual, financeiro. Senhor, liberta os que estão presos em relacionamentos destrutivos. Dá-lhes coragem para sair, força para recomeçar, apoio para se sustentar. Muitas vezes ficam por medo, por dependência financeira, por vergonha, por falsa esperança de que o abusador vai mudar. Pai, abre os olhos para verem a realidade. Quebra as correntes emocionais que prendem, provê meios de escape, protege fisicamente os que estão em perigo real de vida. Há mulheres que serão mortas pelos parceiros se não saírem. Senhor, intervém antes que seja tarde. Levanta pessoas que ofereçam abrigo, proteção legal, suporte emocional. Traz justiça contra os abusadores, que sejam punidos, que não fiquem impunes, que não continuem fazendo vítimas. Pai Celestial, abençoa os que perderam entes queridos recentemente. A dor do luto é profunda. O vazio deixado é imenso, a saudade é dilacerante. Há quem tenha perdido cônjuges depois de décadas juntos, pais que enterraram filhos em tragédias incompreensíveis, filhos que se tornaram órfãos cedo demais. Senhor, consola os que choram, enxuga cada lágrima, abraça cada coração partido, sustenta cada alma despedaçada. Que possam sentir a Tua presença de forma tangível neste vale de sombra e morte. Que saibam que Tu estás perto dos quebrantados de coração, que não os abandonaste na dor. Dá-lhes graça para atravessar o processo de luto de forma saudável. Que não neguem a dor, que não se apressem em superar, que permitam sentir sem se afogar no sofrimento. Rodeia-os de pessoas que saibam confortar, que não falem coisas insensíveis, que apenas estejam presentes. Restaura a alegria no tempo certo, traz cura às feridas da alma, renova a esperança de que a vida continua. Senhor, queremos orar pelos que cuidam da própria saúde mental neste momento. Pessoas que estão em terapia, que tomam medicação, que fazem acompanhamento psiquiátrico. Abençoa esse processo, que encontrem profissionais competentes, que tenham acesso a tratamentos de qualidade, que vejam progresso real. Dá paciência quando a melhora é lenta, perseverança quando dá vontade de desistir. Quebra o preconceito contra a medicação psiquiátrica. Se alguém precisa de remédios para diabetes, ninguém julga, porque julgar quem precisa para a depressão. Protege de efeitos colaterais graves, de interações medicamentosas perigosas, que os médicos acertem na dosagem, no tipo de medicamento. Abençoa também os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, sensibilidade para acolher os pacientes, conhecimento atualizado para tratar eficazmente. Que amem o que fazem, que não sejam apenas profissionais frios, mas pessoas que se importam genuinamente. Pai amado, abençoa os que estão recomeçando depois de grandes perdas. Há quem tenha perdido tudo num incêndio, numa enchente, num assalto. Há quem tenha falido no negócio e perdido anos de trabalho. Há quem tenha saído de relacionamentos longos e precise reconstruir a vida do zero. Senhor, dá forças para recomeçar. Que não desistam, que não se entreguem ao desânimo, que não percam a esperança. Tu és o Deus dos novos começos, das segundas chances, dos recomeços impossíveis. Provê os recursos necessários para reconstruir. Envia a ajuda de onde menos esperam, abre portas que pareciam fechadas, faz o impossível acontecer.
restaura o que foi perdido. Devolve em dobro o que o gafanhoto comeu. Transforma o deserto em jardim, as cinzas em beleza, o luto em alegria. Que daqui a algum tempo possam olhar para trás e ver como tu transformaste a tragédia em testemunho, a perda em ganho, o fim em novo começo. Que a história de recomeço deles inspire outros que também precisam recomeçar. Senhor, queremos interceder pelos refugiados e imigrantes. Pessoas que tiveram que deixar suas terras por guerras, perseguições, fome, falta de oportunidades, que carregam a dor de deixar tudo para trás, que enfrentam preconceito nos lugares para onde vão, que lutam para se adaptar a novas culturas. Pai, protege-os nas jornadas perigosas. Tantos morrem tentando cruzar fronteiras, atravessar mares, escapar de conflitos. Guarda suas vidas, livra-os de traficantes de pessoas, de exploradores, de quem quer fazer mal. Que encontrem acolhida nos países de destino, que consigam documentação, trabalho digno, moradia adequada. Quebra o preconceito contra estrangeiros, a xenofobia que os trata como inimigos. Ajuda-nos a lembrar que todos somos peregrinos nesta terra, que tu também ordenas acolher o estrangeiro. Abençoa as famílias que ficaram separadas, que esperam se reencontrar, que em breve possam estar juntas novamente. Consola os que perderam entes queridos nas fugas, que viram familiares morrerem tentando buscar vida melhor. Pai Celestial, abençoa os que trabalham em missões humanitárias. Pessoas que vão para zonas de guerra levar ajuda, que trabalham com refugiados, que combatem a fome, que cuidam de órfãos. Gente que poderia estar confortável, mas escolheu servir os mais necessitados. Senhor, protege essas pessoas. O trabalho que fazem é perigoso, desgastante, muitas vezes ingrato. Dá-lhes força física para suportar condições difíceis, resiliência emocional para não se quebrarem diante de tanto sofrimento. Provê os recursos que precisam. Levanta doadores generosos, organizações que apoiem, governos que facilitem o trabalho. Que não falte comida para distribuir, remédios para tratar, abrigo para oferecer. Multiplica o pouco que tem como multiplicaste os pães e peixes. Que cada doação renda muito mais do que o esperado. Abençoa com resultados visíveis, que vejam vidas sendo salvas, comunidades sendo transformadas, esperança sendo restaurada. Que não desanimem quando o problema parece grande demais, quando os recursos parecem insuficientes. Senhor, queremos orar pelos que lutam por justiça social. Ativistas, advogados de direitos humanos, pessoas que denunciam corrupção, que combatem exploração, que defendem os oprimidos. Muitos arriscam a própria vida fazendo isso. Protege-os de retaliação, de ameaças, de perseguição. Há tantos que foram mortos por defender causas justas, por denunciar poderosos, por não se calar diante da injustiça. Senhor, guarda os que ainda lutam. Dá-lhes coragem para continuar mesmo com medo, sabedoria para saber até onde ir, proteção divina contra os que querem fazer mal. Que o trabalho deles produza mudanças reais, que leis injustas sejam mudadas, que sistemas opressores sejam derrubados, que os explorados sejam libertados. Levanta mais pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, que não se acomodem com a injustiça, que não fechem os olhos para o sofrimento alheio. Que sejamos todos instrumentos da tua justiça neste mundo quebrado. Pai amado, abençoa os cientistas e pesquisadores, os que buscam curas para doenças, os que desenvolvem tecnologias para melhorar vidas, os que estudam para entender melhor a criação. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, insights que venham de ti, descobertas que tragam benefício para a humanidade. Que encontrem a cura para o câncer, para o Alzheimer, para tantas doenças que ainda não têm tratamento.
que desenvolvam vacinas eficazes, medicamentos acessíveis, tratamentos revolucionários. Protege-os de interesses comerciais que impedem o avanço da ciência. Há muita pesquisa que não avança porque não dá lucro, muito conhecimento que não é compartilhado por ganância. Senhor, quebra essas barreiras. Que o conhecimento seja usado para o bem comum e não apenas para enriquecer poucos. Abençoa também os professores universitários que formam novos cientistas, que inspirem os alunos, que transmitam não apenas conhecimento, mas paixão pela descoberta. Que formem profissionais éticos, competentes, comprometidos com o bem da humanidade. Senhor, queremos interceder pelos que trabalham com o meio ambiente. Biólogos, ambientalistas, guardas florestais, pessoas que lutam para preservar a natureza. Protege-os dos que querem destruir para lucrar, dos que ameaçam quem defende a preservação. Dá-lhes força para continuar lutando, mesmo quando parece uma batalha perdida. Que consigam proteger florestas, salvar espécies ameaçadas, despoluir rios. Toca o coração dos que têm poder de decisão. Governantes, empresários, legisladores, que entendam a urgência da questão ambiental, que tomem medidas efetivas, que priorizem o planeta acima do lucro imediato. Ajuda toda a humanidade a cuidar melhor da criação que confiaste a nós. Que reduzamos o desperdício, que reciclemos mais, que consumamos menos, que deixemos um planeta habitável para as próximas gerações. Perdoa-nos pela destruição que causamos, pela ganância que devastou ecossistemas inteiros, pela irresponsabilidade que está custando a vida de tantas espécies. Senhor, queremos orar pelos que enfrentam preconceito e discriminação. Há tantos sendo rejeitados pela cor da pele, pela origem, pela classe social, pela aparência física. Há discriminação por gênero, por idade, por orientação. Pessoas sendo tratadas como inferiores, sendo negadas oportunidades, sendo humilhadas. Pai, quebra todo preconceito. Muda corações endurecidos, abre mentes fechadas, ensina o respeito à diversidade. Que possamos ver cada pessoa como tu vês, com o mesmo valor, a mesma dignidade, a mesma importância. Consola os que sofrem discriminação. Que não internalizem as mensagens negativas, que não acreditem nas mentiras sobre o próprio valor. Dá-lhes autoestima saudável, consciência do quanto valem para ti. Levanta vozes que denunciem a discriminação, que lutem por igualdade, que defendam os direitos de todos. Que haja leis que protejam, punições que inibam, educação que transforme. Que construamos uma sociedade mais justa, mais igual, mais amorosa. Pai amado, finalizamos esta oração intensa agradecendo por tudo. Obrigado por nos ouvir, por te importar, por agir em nosso favor. Obrigado porque nenhuma oração tua fica sem resposta, nenhum clamor passa despercebido. Tu registras cada lágrima, guardas cada suspiro, conheces cada dor. E tu respondes, talvez não sempre como queremos ou quando queremos, mas sempre no teu tempo perfeito e da tua maneira perfeita. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a crer mesmo quando não vemos, a esperar mesmo quando demora. Que a nossa fé não dependa de circunstâncias, mas do teu caráter imutável. Tu és bom o tempo todo, fiel em todas as gerações, amoroso para sempre. Nada muda isso. Nem as nossas dificuldades, nem as nossas dúvidas, nem os nossos fracassos. Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos descansar nesta certeza, encontrar paz nesta verdade, ter esperança nesta realidade. Entregamos tudo nas tuas mãos poderosas e confiamos que farás muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai amado, chegamos ao final desta poderosa oração da manhã, baseada no Salmo 27.
Obrigado por nos permitir começar este dia na tua presença, derramando o coração diante de ti, entregando cada detalhe das nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado porque tu nunca te cansas de nos ouvir, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque o teu amor por nós não tem fim. Que possamos sair deste momento transformados, fortalecidos, renovados. Que carreguemos a certeza de que tu és a nossa luz, a nossa salvação, a fortaleza da nossa vida. Que ao longo deste dia, em cada situação que enfrentarmos, possamos lembrar que não estamos sozinhos. Tu vais conosco, tu lutas por nós, tu nos guardas em todos os nossos caminhos. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a tua alegria seja a nossa força. Que a tua presença seja a nossa companhia constante. Abençoa cada pessoa que fez esta oração conosco. Toca de forma especial a vida de quem mais precisa neste momento. Faz milagres, opera maravilhas, transforma realidades. Tudo pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Compartilha com alguém que também precisa começar o dia fortalecido pela presença de Deus. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e oração. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais do Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, com a tua família e com todos os que amas, hoje e sempre. Vai em paz, vai fortalecido, vai abençoado. O melhor de Deus está sobre a tua vida. Amém e amém. Amém e amém.